Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do conhecimento pleno da Bíblia, dos Apócrifos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que você possa ter um excelente dia, um excelente domingo. E que o Pai Celestial, o Pai dos Espíritos, venha abençoar cada um de vocês, a toda a sua família, e que o Pai possa trazer muitas riquezas do conhecimento dele, do conhecimento pleno, porque o canal Yahushua Reina para Sempre, estamos aqui passando este conhecimento de graça, é o conhecimento de graça. Você pode se inscrever, a letrinha vermelha está aí, e é fácil se inscrever. Você se inscrevendo, você vai ajudar o canal Yahushua Reina para Sempre a crescer dentro das plataformas, dentro do YouTube, dentro das plataformas digitais. E você sentir no seu coração, pode comentar também, pode, se você tem dúvidas, você pode perguntar com todo respeito. E nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, também estamos aprendendo. Nós estamos com a verdade relativa e a verdade absoluta pertence só ao Criador. A verdade absoluta pertence só ao Pai dos Espíritos. Então, eu quero já agradecer a todas as visualizações, agradecer as suas participações. Eu creio que os irmãos estão aprendendo. Aquilo que é bom, os irmãos peguem para si. Aquilo que os irmãos entendem que tem coerência, e essa coerência é da sabedoria do Pai. Pegue, guarde em seu coração aquilo que você acha que não está dentro, aquilo que você acha que é contraditório. Você também tem a liberdade para jogar fora. Assim é cada um de nós, tá bom, meus irmãos? Então, fique à vontade para comentar, para perguntar. Se vocês tiverem muitas dúvidas através dessa série Natureza Humana, um ser espiritual que existiu, você pode perguntar. Porque muitos irmãos ficam com dúvidas, né? Porque tem muitos ensinamentos, cada religião ensina, tem uma doutrina, tem muitos canais que pensam diferente, e nós aqui, agora no canal Yahushua Reina para Sempre, nós somos dual. O que é dual? Nós acreditamos que o Pai revelou, não eu, a minha pessoa, mas Deus revelou através do seu Espírito, da sua Bíblia, que está dentro da nossa consciência, que é uma Bíblia invisível, espiritual. Ele revelou para mim, revelou para o canal Yahushua Reina para Sempre, que ele sempre teve o domínio do bem e o domínio do mal. Ele tinha o domínio do bem e ele tinha o domínio do mal. Por quê, Fernando? Porque se este mal estava inoperante, se este mal não tinha uma ação ainda antes de Deus falar haja luz, então nós aqui já entendemos que Deus, ele já tinha os seus atributos. Ele era onisciente, ele era onipresente, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ele já tinha esses três atributos. E fora as suas emanações, que depois de Adão e Eva, ele ia trazer as suas emanações, que foram 72. Então nós aqui estamos aprendendo, crescendo no conhecimento, e aí ele fez 72 nações, e ele escolheu uma para que esta uma nação, que foi chamada outrora de Israel, pudesse
escolher o bem, pudesse ter intimidade com Ele, falar com Ele, obedecer às suas leis, as leis espirituais. Lembrando aos irmãos que eu fiz uma série Diabo Homem, um ser espiritual que existiu, e eu falei muito bem que Deus criou Caim, Deus amou Caim, por mais que ele era uma semente da serpente, mas Deus amou Caim, cuidou de Caim, da mesma forma de Abel. Então, as 72 nações de Gênesis 10, as suas emanações, a sua criação, Deus, ele é o primeiro, não a ser criado, mas ele é o primeiro em suas emanações. Eu vou estar falando, depois que eu terminar essa série, eu vou estar falando das 72 emanações de Deus. E vocês vão ficar maravilhados, vocês vão aprender. Nós vamos estar falando sobre anjos, sobre angiologia. O que é anjos na Bíblia? O que é? O que esses nomes português Brasil representa vários e vários nomes de anjos que apresentaram-se, manifestaram-se no Antigo Pacto, no tempo de Jesus de Nazaré. A mensagem que o anjo Gabriel ele trouxe, nós vamos aprender na cidade de Sodoma e Gomorra, antes do dilúvio. Nós vamos aprender muitas coisas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Fique à vontade, pega a sua Bíblia, pega o seu manual, o seu mapa espiritual, pega essas letras, esses papéis pela Sociedade Bíblica Brasileira, que é chamada Canon. E também tem uma coisa em sua cabeça, em sua consciência, que a Bíblia, a verdadeira Bíblia, ela está na sua consciência. Ela não está mais no papel, mas daqui ela foi colocada aqui. Tá bom, meus queridos irmãos? Então vamos para frente, direto ao ponto. Eu parei falando na parte número 8, esta é a parte número 8, eu parei falando na parte 7, desculpe. Aliás, a gente vai fazendo parte por parte, então eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem parte por parte, para que os irmãos venham a ter um perfeito entendimento, ensinamento perfeito. Eu estava falando na 8ª parte, que Deus, ele criou a serpente. Gênesis capítulo 3, está escrito, os irmãos podem estar vendo, tirando suas dúvidas. Ele cria a serpente, e esta serpente, ela aparece lá no Éden de Gênesis. E nós aprendemos que o Éden, Deus planta um jardim no Éden. Deus planta um jardim no Éden. O que é isso, Fernando? Isso é literal? Isso é simbólico? Isso é tipologia de Gênesis? Isso é simbólico? O que é isso, Fernando? Explique para nós. Nós temos que entender não só o Gênesis, mas toda a Bíblia e todos os apócrifos, chamados apócrifos, dado pela Septuaginta e pelos concílios de Nicéia, apócrifos, livros ocultos. Nós temos que entender categoricamente que é bem claro em dizer a Bíblia é escrita por seres humanos que tem várias linguagens, várias simbologias, e tem coisas que aconteceram literalmente falando. Literal, o mundo da matéria. Mas o Gênesis, ele leva muitas simbologias, não só o Gênesis, mas o Apocalipse, muitas palavras dos profetas, dos reis de Israel, leva muitas simbologias. Então nós temos que entender a Bíblia de uma forma literal, simbólica,
profética. E o Gênesis, ele é mais simbólico do que literal. Literal porque nós vivemos na matéria, nós somos materiais, e que por ser nós materiais, então existiu Adão e Eva. Materiais também, homens no passado, nossos ancestrais. Então, ele também aconteceu literalmente. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. A Eva mitocondrial, que eles dizem que existiu há 600 mil anos, que não é da Bíblia, mas é da Bíblia, porque eles não conseguem entender a fé. Não tem fé, né? Eles são ateus, que nós respeita aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, como aquele que pensa diferente de nós, como aquele que ensina diferente de nós, com aqueles que frequentam cultos afros brasileiros. Nós temos muito respeito por esses irmãos, pelos irmãos evangélicos, né, pelas culturas, e estamos aqui passando as nossas verdades relativas. Então, aconteceu literalmente, Adão e Eva, literalmente falando, homem e mulher, existiu sim. Ele foi o primeiro homem, ela foi a primeira mulher, foi. Mas quando o Gênesis começa a falar de árvores, de Éden, de rios, de frutos e de serpente, nós temos que sair do literal e ir para o simbólico, para as metáforas. O que é metáforas? Metáforas é fazer uma comparação daquilo que é real, daquilo que existe no mundo matéria e existe no mundo imaterial. Então isso é metáfora. É a mesma coisa de nós falar que aquele ser humano é um homem muito forte e chamar ele de leão. Esse homem é um leão. Isso é uma metáfora. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs do canal Yahushua Reina para Sempre, o Gênesis contém mais a história simbólico e metafórico e tipologias. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante para nós aprender. E eu parei falando que as árvores, ela tem um sentido simbólico e não literal. Ela é mais na simbologia do que no literal. Porque as religiões, há anos, há séculos, há gerações, entendem o Éden de forma literalmente, principalmente os rabinos, os padres, os pastores, os teólogos. E Deus vem dado esse entendimento aqui para nós, revelando a nós algo muito importante. Meu filho comprou esse notebook de desenho, é muito importante, eu achei muito interessante para que os jovens, os adolescentes venham aprender a desenhar. E eu estou fazendo uso, porque isso é muito importante para nós aprender. E eu fiz um desenho aqui, como eu não sei, não sou desenhista, mas a gente vai aprendendo de pouco a pouco, né? E a gente, na nossa infância, a gente desenhava uma árvore assim, dessa forma. E eu desenhei aqui, para mostrar aos irmãos um pouquinho da simbologia do Gênesis e também aquilo que é literal, aquilo que é metáfora, para nós entender, tá bom, meus irmãos? Quero dizer aos irmãos que eu não sou desenhista, mas eu estou aprendendo, estou ensinando e também estou aprendendo. É assim.
É assim que nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente. Tá bom, meus irmãos? Então aqui está um desenho, né? Não sei se dá para ver muito bem aí. Então eu fiz um desenho de uma árvore. Não está muito bonito, né? Mas a gente vê uma serpente, como nós vemos nos filmes de Hollywood, nós vemos nos filmes, nos desenhos, falando assim, que sempre há uma cobra no meio, subindo no meio da árvore. E ali aparecem duas personagens materiais, literais, que é Adão e Eva. Então, eles sabem a verdade. Então, tem uma serpente no meio da árvore, subindo na árvore. E essa árvore, ela apresenta a dualidade. Ela apresenta um lado de conhecimento do bem, que muitos entendem, eu também entendo que é o lado direito, do bem, o conhecimento do bem, e o lado esquerdo, o conhecimento do mal. E para baixo é material, é natureza física. Nós estamos aqui na série nós estamos aprendendo aqui uma coisa muito importante, que é a natureza física ou um ser espiritual que existiu. Então, o que é para baixo é matéria, o que é para cima é divino. Os frutos crescem para cima, enquanto as raízes crescem para baixo. O que é matéria é matéria, o que é divino é divino. Por isso, frutos, a Bíblia é cheia de frutos. Aquele que não der bons frutos é cortado, lançado fora. E fala muito de frutos e frutos toda a Bíblia. Então, tem essa metáfora de uma serpente que aparece no meio dessa árvore. Temos também um casal feito à imagem e semelhança de Deus, que é Adão e Eva, Havá e Adão. Temos frutos e temos também na metáfora de Gênesis, muitas árvores agradáveis aos olhos. Tem muitas árvores agradáveis, desejável, falando assim, aos olhos dos ambos. Mas a personagem principal do Éden é a serpente. Gênesis capítulo 3 fala que Deus criou. De todos os animais que Deus fez, Deus criou a serpente, que era mais sagaz, era mais inteligente, era mais sábia do que todos as alimarias ou animais do campo ou a criação de Deus que ele criara. Então, você pode falar, agora o Fernando virou cabalístico, agora o Fernando é cabala. Não, eu não sou cabala. Simplesmente eu estou sendo coerente com os irmãos, mostrando um pouco da metáfora de Gênesis, da simbologia de Gênesis e também literal, para que os irmãos entendam que esta serpente, a mesma, ela estará para sempre em nossas vidas, porque esta, na simbologia, representa a natureza humana, a natureza adâmica, a natureza da humanidade passada de geração a geração. E nós vamos entrar agora em João capítulo 3, versículo 14. Nós temos uma árvore com conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Nós temos um cérebro dicotomizado, lado esquerdo, lado direito,
com conhecimento do bem e do mal. Eles conheciam literalmente. Quem conheciam literalmente o que era bem, o que era mal? Quem conhecia? Adão e Eva. Adão e Eva foi orientado, Deus falou para eles. Deus orientou eles aonde? No Éden. Deus falou de que forma? De uma forma autível, de uma forma invisível. Como que Deus falou? Qual foi a mensagem de Gênesis de Deus para Adão e Eva? De todas as árvores, vocês podem comer livremente. Vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore, vocês não podem tocar. Não pode tocar nos frutos divino para cima. Porque no meio da consciência de vocês, Adão, eu sou a árvore da vida. Eu estou no meio da metanoia. Eu estou no meio, vocês não podem tocar. Vocês, aqui é proibido. O que era proibido para Adão e Eva? Era proibido conhecer o meio. O que era proibido? Conhecer a serpente. Aquela aqui, ó, estava no meio. Adão e Eva era a árvore. Representava a árvore do bem e do mal. E a árvore da vida estava no meio da consciência deles. Eles eram um. Adão e Eva eram um. Não tinha a dualidade. O que é a dualidade? Dois pensamentos diferentes. Eles tinham um pensamento, uma árvore, uma serpente, um Deus. Essa é a coerência que eu ensino aos irmãos no canal Yahushua Reina para Sempre. E se existiam muitas árvores agradável, desejável para eles. Por quê? Porque eles estavam na inocência. Eles estavam na inocência. Deus estava no meio deles. Deus estava na consciência. Deus estava no meio do jardim do Éden, que era a consciência. Que coisa, né? Que revelação do canal Yahushua Reina para Sempre. Então, a serpente estava no meio do jardim. Estava no meio de Adão e de Eva. Agora eu vou apagar aqui e mostrar para os irmãos uma coisa muito interessante. A árvore, vou desenhar uma árvore aqui, não vai ficar muito bonita. Uma árvore, e Deus estava no meio. Preste atenção. Eles eram um. Quando eles partiram para a consciência, da inocência para a consciência, foi posso falar aqui, uma laranja que se dividiu. O cérebro ficou dicotomizado. Agora está no meio Deus, e aqui tem um pensamento diferente, e aqui tem outro pensamento diferente. E aí eles criaram, né, aquele símbolo que eles sabem que foi isso mesmo. Aquele símbolo que muitos não aceitam, que a China criou. Eles sabem que o Yin e Yang, o preto e o branco, foram divididos. Adão e Eva foram divididos por quem? Pela
Serpente. Olha a serpente aqui. Serpente. E quem era a serpente? Era a natureza espiritual de Adão e Eva. Quem era a serpente? Era o anjo. O anjo que Deus criou, que Deus fez. Quem fez o espírito de Adão? Quem fez o espírito de Eva? Foi Deus. Foi Deus que fez o espírito deles. Eles eram anjos. Quando Deus disse, haja luz, as emanações de Deus ali foram os anjos. Ele disse, haja luz. Deus criou os nossos espíritos, que eram anjos. E depois eles foram materializados na dualidade. E passamos agora a ser anjos fora do Éden. Passamos a ser anjos fora do Éden. Anjos caídos. Anjos caídos. João 3, versículo de número 14. Abra a vossa Bíblia. João 3, versículo 14. Que os irmãos prestem bem atenção nessa mensagem. Eu creio que os irmãos estão entendendo esse papiro. Esse papiro é maravilhoso. Olha o que diz isso aqui. Nós vamos entender na serpente agora, com cuidado, com cautela. Quem era a antiga serpente do Éden? Era o espírito que Deus criou. Era o anjo. Por isso que era mais inteligente. Por isso que era mais sábio. Por isso que a serpente metáfora disse a Eva. Disse a Eva, a natureza divina e a natureza natural. Estava lá. Quem criou a natural? Deus. Quem criou o corpo? Deus. Quem criou a carne? Deus. Quem criou a metanoia? Deus. Quem criou a consciência, o cérebro? Deus. Deus estava no meio do cérebro. Deus estava neles e eles estavam em Deus. Mas só que eles estavam inocentes. Mas Deus queria que eles fossem igual a Ele. Como, Fernando? Conhecendo o bem e conhecendo o mal. Para quê, Fernando? Para quê? Para eles dominar o mal. Para eles dominar o mal. João 3,14. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já estamos vendo que a antiga serpente estava simbolizando uma tipologia da primeira. Quem era a primeira, Fernando? Explica aí, eu estou terminando já essa parte para não ficar muito maior o vídeo, para que os irmãos não venham cansar. Quem era a primeira serpente? Era um anjo caído? Quem era a primeira serpente, Fernando? Quem trouxe o mal? Quem trouxe o mal? Quem fez eles saírem da inocência para a consciência? Quem fez eles saírem da inocência para conhecer a consciência? Para saber o que é bem, o que é mal. Quem fez eles sair disso? Quem foi? Foi Deus. Deus que fez isso. Foi Ele próprio, foi o próprio Deus. Deus fez eles saírem da inocência para a consciência para mostrar o bem e o mal. E Deus disse,
que era para eles dominar. É que Deus disse, o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Foi assim que o Pai falou, o Pai Celestial disse. Foi ou não foi, meus irmãos? Agora eles eram como Deus, conhecendo o bem, conhecendo o mal. Mas quem levou eles a isto? Quem levou eles à dualidade? Quem levou eles a conhecer o bem e o mal? Foi o Satanás, o capiroto, o chifrudo? Não. Quem levou eles a conhecer o bem e o mal foi o próprio Criador, porque o Criador criou a natureza divina e criou a natureza espiritual. Criou o material e criou o imaterial. Criou a natureza invisível e criou a natureza visível. Quem criou a carne nossa? Quem fez nossas carnes? Quem fez nossas metanoias? Quem nos deu inteligência? Quem nos fez foi Ele. Quem? O Criador Deus. E Deus queria saber se eles o amavam, se as suas criaturas o amavam. E para Deus saber se eles amavam, Deus não poderia deixar eles simplesmente lá sendo crianças, sendo inocentes, porque uma criança, você não sabe se uma criança te ama ou não te ama, ou ele ama ou não ama de verdade. E Deus disse, eu vou estar no meio da consciência deles, vou falar com eles, vou levar mensagem para eles, eu quero ver se eles me amam. E foi isso que Deus fez. Quem falou com Eva, categoricamente falando, quem falou com Eva, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse, no dia que comer, morrereis? Quem falou isso com Eva? Quem falou isso com Eva, com a primeira mulher? Foi um ser caído, um anjo? Foi um anjo não caído. Foi o próprio Deus que criou o anjo. Ele criou o anjo. Esse anjo se materializou. Ele cobriu esse anjo com a matéria perfeita, a matéria-prima. E ele levou a mensagem através do anjo. O anjo era a emanação de Deus, as emanações de Deus, 72 emanações. Anjo, quando o anjo se apresentou no meio do jardim, no meio da consciência, ele se apresenta como metáfora chamada serpente por Moisés. Esquece esse negócio de pecado original. Esquece esse negócio que a serpente enganou Eva. Esquece isso. Isso é Septuaginta, isso é Concílio de Nicéia, isso é religião, isso é religiosidade. Não existe pecado na Bíblia. Existe errar o alvo. Errar o alvo. Partir da inocência para a consciência. E Deus quis que eles conhecessem, se amadurecesse. Deus queria conhecer Eva, queria conhecer Adão, e ele conheceu. Então, esquece esse negócio de pecado original, que Adão pecou, que Adão era serpente, que Adão não tinha natureza humana, que Adão não tinha natureza humana, que Adão era a própria serpente, era só terreno, era da terra. Esquece, isso é balela. Deus estava no meio do jardim do Éden, estava no meio da consciência deles. Eles eram um. Deus era um. A serpente era um. Mas agora, depois que conheceram, que passaram a ser como Deus, agora a dualidade veio. Estava inoperante. Agora ela passa a ser operante e agora eles passam a conhecer o caos, conhecer o mal. E agora que eles passam a conhecer o mal, eles têm que dominar o mal. Deus não amaldiçoou Eva, Deus não amaldiçoou Adão, Deus não
amaldiçoou eles. Deus amaldiçoou as suas práticas, as suas práticas erradas. Deus amaldiçoou aquilo que era mal, que ele já sabia que ia acontecer. Por isso que ele disse. Eu vou terminar agora, eu quero que vocês entendam uma coisa, meus queridos irmãos. A serpente disse o que para Eva? Espera aí, vem aqui, meus irmãos. O que a serpente disse para Eva? Se é um anjo caído, se é o próprio capeta, o capiroto, se o diabo é o pai da mentira, então a serpente não mentiu. A serpente não mentiu. Por que ela não mentiu? Porque a serpente, vem aqui, revelação. A serpente do Éden, da consciência, estava no meio da consciência, no meio da árvore. Era Deus que estava lá. E ele falou a verdade, a mensagem foi a verdade. Mas para a segunda, para Maria, a mensagem que veio para Maria foi a mensagem da salvação. E quanto para Eva, foi a mensagem deles serem como Deus, deles serem dual, deles terem dualidade, deles dominarem o mal, dominarem a serpente. Mas para a própria Maria, o próprio Deus se manifestou, colocou a semente no ventre de Maria e disse: essa semente é boa. Essa semente aqui é a segunda serpente. É a segunda serpente. Olha o que a serpente, estou terminando agora. Gênesis, capítulo 3. Isso aqui, eu quero ver muitos responderem. O que quebra as religiões é quando você pergunta assim. Pergunte aí para o irmão, para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu ensinador, para aquele que você segue. Pergunta para ele, aquele que acha que é o dono da verdade. Pergunta para ele assim: qual foi a origem do mal? Qual é a origem do mal? Ponto de interrogação. Pergunte isso para ele, para ela. Qual é, irmão ou irmã, a origem do mal? Qual é esta origem do mal? Eu quero ver. Aí quebra todas as religiões, quebra padres, pastores, quebra bispos, arcebispos, quebra papas, quebra concílio de Nicéia, quebra Septuaginta, quebra os doutores da lei, quebra os bíblias, quebra todo mundo. Qual é a origem do mal? Isso eles não sabem. Só sabem isso quem sabe que Deus controla o bem e Deus controla o mal. Aí sabem. Aí tem a resposta. Qual é a origem do mal? Quem trouxe o mal ao mundo? E eles vão na lata e diz: a serpente. Aí é contraditório, meus irmãos. Se a origem do mal foi a serpente, e aí você vem dar a resposta, mas a serpente era o próprio Deus. A serpente foi Deus que criou. Ou ela apareceu lá do nada, do acaso, veio do caos, da explosão. Ela apareceu lá, entrou no Éden, né? A serpente entrou no Éden. Como o Tabernáculo da Fé, o Brian, diz que a serpente entrou no Éden, que era um animal que rastejava, que era ereto. Para com isso, essa é balela. Isso é equívoco. E outros dizem, não, é porque o anjo, olha lá Ezequiel, que diz como que é o anjo, né? Metade homem, metade mulher, metade animal, entrou lá no Éden, enganou, falou, o anjo
se materializou, fez sexo com Eva e teve uma semente, teve um filho do mal. E aí, meus irmãos, é muita coisa. E depois Adão foi traído, o anjo relacionou, a serpente relacionou com Eva, depois Adão relacionou com ela e teve Abel, e Abel não era somente filho de Adão, enquanto Caim não era filho de Adão, era filho da serpente, era filho do anjo. E aí aquela baboseira, sabe? Aquela mistura, aquele misticismo cruel. E aí muitas pessoas acreditam, seguem, têm os seus seguidores, mas a Bíblia é bem clara em dizer que a origem do mal, muitos se contradizem porque não entendem que Deus domina o mal e o bem. E eu entendi isso, estou passando aos irmãos de graça. Já pensou um Deus todo-poderoso, maravilhoso, eterno, deixar um ser espiritual entrar lá no Éden, falar, se materializar, e Deus lá na metáfora trono, porque tronos é metáforas, no que é atemporal, o que é atemporal, como nós falamos que é imaterial, não há espaço, meus irmãos, não há lugar. Quando o apóstolo Paulo diz, lá em capítulo 6, escrevendo aos Efésios, quando ele escreve, ele diz lugares celestiais, os lugares celestiais, ele está falando da consciência, da metanoia dos seres humanos. Não existe lugar no invisível, não existe espaço, não existe tempo, não existe sol, não existe lua, não existe frio, não existe doença. Agora, depois da morte biológica, passa a ser imaterial. Não tem quilômetros, não tem quilometragem, não tem nada disso que nós temos aqui no terreno, na matéria. Lugares celestiais é consciência humana. E Deus não mentiu. Deus entrou no meio da consciência de Eva e disse, abra a vossa Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, vamos avançando no entendimento perfeito. E capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ponto final. E esta disse a mulher. Quem disse a mulher? A metáfora, a serpente. A serpente aqui era espiritual. A serpente aqui não era material. A serpente era espiritual. Se ela era espiritual, ela era divina. Ela não tinha nada com a matéria. Essa serpente, metáfora, não era uma serpente física, como eles estão ensinando aí, que era uma serpente física, que o diabo entrou lá, que Satanás entrou lá e se materializou e falou na boca dela, encarnou nela, um animal. Não, meus irmãos, ela era divina, ela era espiritual. A serpente, ela era espiritual. E esta disse à mulher, Eva, Deus está dentro de Eva. Deus está dentro de Adão. Oh, maravilha! Revelação. Deus não está fora do Éden. Irmãos preteristas literais. Deus não está fora de Adão, está fora de Eva. Deus está dentro. Deus está dentro da árvore do conhecimento do bem
e do mal. Deus falou na consciência de Adão, Deus falou na consciência de Eva primeiro. Por isso que a mulher é o vaso, como o apóstolo Paulo diz, que é o vaso mais fraco, mais frágil. E por isso que Deus escolheu Maria. Por isso que as primeiras mulheres que foram na ressurreição foi as mulheres. Que coisa, né? E aí vem aqueles que são machistas e diz que o poder foi dado para Adão. Que Adão que tinha o poder, que tinha a autoridade que Deus deu a Adão. A autoridade estava com Adão lá, o primeiro homem. Mas aonde está escrito isso? Na Bíblia ou fora da Bíblia, nos apócrifos, que Deus deu autoridade a Adão? Que ele era melhor do que Eva. Aonde está escrito isso? Quem inventou isso foi a religião. Quem inventou isso foi a religião, que colocou cargos pesados nas mulheres, que as mulheres que pecaram, foi a mulher que enganou Adão, foi a mulher que errou, porque Adão ouviu, sim, a voz da sua mulher, da carne. Mas só que aonde está escrito que a autoridade estava somente com um, que era um homem masculino? Aonde está escrito isso? Os machistas de plantão, porque tem homens que acham que as mulheres, como diz aí o ditado, né? Que acham que as mulheres femininas têm que estar sempre embaixo. Porque eles leem o apóstolo Paulo, eles não entendem o Codex. O apóstolo Paulo não está rebaixando mulher. O apóstolo Paulo sempre está exaltando a mulher. E quem disse que Deus, quando ele disse agora o homem é como um de nós, olha aí, o que está escrito é que Deus disse, eis que o homem é como um de nós. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que Deus está dizendo, meus irmãos. Deus não tem sexo masculino e